bem-vindos aqui no programa Doutora e o Zé da Penha. Aqui nós falamos a respeito de soluções para conflitos domésticos, conflitos de família. Eu sou Vanessa Tadeu de Paiva e o programa de hoje vai falar a respeito, do seguinte tema: se te dizem que não há solução para a violência doméstica, então assista este vídeo. E, diante disso, eu inicio o nosso programa falando de uma objeção das pessoas, das mulheres, principalmente, que trabalham aí no âmbito da violência doméstica. Então, estou falando, com as minhas amigas, com as minhas colegas de trabalho, até porque preciso iniciar esse vídeo dizendo um pouco, do meu trabalho diante da violência doméstica, de como que eu me situo, como eu, Vanessa, me posiciono diante deste trabalho e o porquê essa objeção de acreditarem que a violência doméstica não tem solução e que este homem, este agressor, precisa ser punido, precisa ser preso, E eu trago isso porque esse também foi meu pensamento, porque eu também não acreditava que havia jeito para a violência doméstica. Eu me debrucei por muitos anos estudando e ainda me debruço, estudando para encontrar um caminho, e principalmente para trazer a consciência, às pessoas do que é violência doméstica. Que, por incrível que pareça, as pessoas não sabem o que é violência doméstica, Então, as pessoas, eu estou falando com quem trabalha com isso, mas caso alguém que não trabalha com isso tiver acesso a esse vídeo, eu já deixo aqui essas informações, porque as pessoas acham que violência doméstica acontece somente quando existe uma agressão física, Num caso de um feminicídio, no caso de uma morte mesmo, no caso de uma ameaça, mas uma ameaça de fato assustadora, No caso de violência física, deixando hematomas, mas se a pessoa segurar na sua mão com força, isso não é violência doméstica. Eu vou falar uma coisa para você: se segurar na sua mão com força, é violência sim, tá? Se simplesmente silenciar e te deixar sem respostas, te ignorar dentro da casa, é violência sim. Se não permitir que você tenha acesso ao seu dinheiro, querendo administrar o seu dinheiro e não permitindo que você tenha escolhas, que você decida, que você faça com o dinheiro do seu trabalho o que você desejar fazer, é violência doméstica, sim, E outras mais, como, por exemplo, não permitir que você tenha acesso à sua parentela, à sua mãe, ao seu pai, aos seus irmãos, começar a te fechar para que você não tenha amizades, as pessoas que se aproximam para ter amizade com você, essa pessoa sempre colocar defeito, te constranger para que não haja amizade, Ou você desejar fazer alguma coisa, um curso, participar de um grupo, de uma religião, e essa pessoa te constranger de tal maneira que você não participa mais com receio de passar vergonha. Tudo isso, gente, é violência doméstica. A violência doméstica acontece sempre que alguém diminui o outro, tire do outro a sua potência, a sua autenticidade, a sua permissão de ser o que é no lugar em que ocupa, Um homem que não deixa a mulher se expressar como mãe, Que define tudo dos filhos e tira a autoridade dessa mãe, é violência doméstica. Estou direcionando para as mulheres, Vocês podem ver que nos meus exemplos você percebe que a vítima está sendo a mulher. Mas a violência doméstica não tem somente a mulher como vítima. A violência doméstica tem crianças, tem idosos e tem homens. Muitas vezes os homens são as vítimas da violência doméstica. Mas a maioria dos casos, Infelizmente, são as mulheres. E nós já falamos sobre isso. Nós temos, inclusive, um e-book aprofundando isso,
falando os motivos pelos quais, né, a violência doméstica acontece. E este vai ser um tema muito forte em 2021, principalmente porque, depois de tantos anos de trabalho, né, depois de tanta coisa que foi feita, né, tanta mudança política em relação às mulheres, por causa de tantas lutas, tantas mulheres morreram por causa disso, né, dessas junções com organismos internacionais, né, com vitórias, com conquistas dentro do jurídico, dentro dos 3 poderes, né, que regem o nosso país. Dentro de tudo isso, vitórias foram alcançadas para que as mulheres pudessem, então, se desenvolver, pudessem se expressar, pudessem crescer pela igualdade de gênero, por todas essas bandeiras. As mulheres conseguiram galgar, né, salários igualitários, condição de participar na política, voto igualitário. As mulheres começaram a conseguir ocupar cargos de poder, né, chegaram ao ponto de ocupar uma cadeira de presidente da República. Então, houve um avanço, né? Mas este avanço, ele não avançou tanto assim quando a gente vai olhar os índices, né? Os índices que a gente não pode parar de olhar. E a gente percebe que em 2020 houve um agravamento gigantesco, né, de feminicídios, de violência contra a mulher, né, por causa dessa pandemia, fechados dentro de uma casa. Então, a situação piorou bastante. E eu fiz parte, né, do movimento feminista, lutei por essas mulheres, peguei microfone, subi em palanque, fui ameaçada, né, fizeram um monte de coisa aí para que eu parasse, eu não parei. Até que um dia, né, além de toda a minha militância, da experiência de vida, de tantas mulheres que passaram pela minha vida, que eu acompanhei, cuidei de perto, né, de alguns cargos que eu ocupei trabalhando com mulheres, né, na Polícia Civil, dentro ali da Secretaria da Mulher, junto do governo do estado de Pernambuco, trabalhando lá no fortalecimento sociopolítico, né, da rede de proteção à vítima, mulher vítima de violência doméstica. Então, com toda essa experiência, eu fui, ao mesmo tempo, estudando, porque é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Não adianta simplesmente você ir militância, trabalhar, ir para lá, cuidar dessas mulheres, e se você não tiver uma preparação de um conhecimento científico, porque o conhecimento científico é o que te dá embasamento teórico para que você possa trabalhar com elas, para que de fato você tenha condições de orientar essas mulheres, porque ali são vidas, gente. E essas mulheres, elas carregam com elas outras vidas. Geralmente elas não vêm sozinhas, né? Com elas tem os filhos, com elas tem outras vidas que dependem dessa ação. Então essa ação não pode ser uma ação faltosa. Eu estou falando para vocês porque eu vivenciei isso, né? Pessoalmente, eu tenho uma história que me marcou a minha alma. Eu passei dias sem conseguir dormir. Essa história aconteceu já faz alguns anos, mas eu fiquei muito tempo sem conseguir dormir. Oi, Olíria Mato, seja bem-vinda. Né? O tema dessa live é: se te dizem que não há solução para a violência doméstica, então assista esse vídeo, tá? E essa história que eu estou contando para vocês foi de uma ação minha. Essa mulher me procurou dizendo que havia se separado e o ex dela estava ameaçando, e ele estava dizendo que ia tocar fogo na casa se ela não saísse. Tinha um menino, uma criança de 8 anos de idade. Se ela não saísse da casa, ele ia tocar fogo naquela casa. Essa mulher me procurou. Eu, naquela época que ela me procurou, eu era secretária municipal da mulher, da Secretaria da Mulher, estava vinculada à Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo Federal. Já contei para vocês, meu celular estava vinculado a 180, então quando ligava para 180, Brasília encaminhava para o meu celular pessoal
quando a queixa acontecia na minha região. Estava vinculada a toda a rede, então Polícia Civil, Polícia Militar tinha o meu número direto, sabe, para me passar todas as ocorrências. Então, aquela mulher me procurou, eu fiz o procedimento, né? Fiz lá a medida protetiva de urgência, apesar que ele já estava fora, mas para que ele não se aproximasse. E eu falei para ela que este caso, pela minha experiência, né, eu aconselhava que ela saísse da casa sim, né, saísse com o filho. Eu consegui para ela um abrigo, consegui um local, né, um local maravilhoso para ela ficar até a gente cuidar da situação. E ela tinha medo de sair, porque ela falou: se eu sair, eu vou perder meu direito sobre a casa. Então, muitas vezes, e por isso é importante a gente falar sobre isso, muitas vezes a mulher ela passa por determinadas situações por falta de conhecimento mesmo da lei. Tem gente que ainda acredita. Eu estava andando numa avenida aqui em São Paulo, estava eu e a Maiara. E aí nós passamos em frente a uma porta e estava escrito lá, escritório de advocacia. Tinha lá as áreas, era família, estava escrito família e o que fazia. E eu tenho esse costume, gente, de ficar lendo desde criança, é uma coisa até horrorosa. Eu não paro de ler, então eu vou andando na rua, estou no carro, estou onde for, eu leio tudo que vai aparecendo eu vou lendo. Então eu leio a placa inteira, eu li a placa. Na placa daquele escritório de advocacia, gente, estava dizendo que ele fazia separação de corpos e cuidava de abandono do lar. Minha gente, abandono do lar não existe mais e já faz muito tempo que não existe. Então essa mulher, ela não queria sair da casa porque ela não queria que desse abandono do lar, que disseram para ela que ela ia perder o direito. Naquela época, eu estou falando que eu atendi essa mulher, mais ou menos, gente, acho que foi 2009, por aí, essa história que eu estou contando para vocês. No máximo 2010. Foi nessa faixa aí de ano que eu atendi essa mulher. Já não tinha mais o tal do abandono do lar. E aí eu expliquei para ela, né? Falei: olha, você não vai perder. E, na verdade, ele está te ameaçando. Você tem um filho. É melhor você não arriscar. Um dos aspectos fundamentais para a gente que trabalha com essas causas, a gente sabe que, na maioria das vezes, essas mulheres não acreditam que este homem, de fato, vai fazer o que ele está ameaçando fazer. Elas não acreditam porque este homem é o homem com quem elas casaram, é o homem com quem elas tiveram filhos, elas passaram muitos anos, elas amaram, elas sonharam, elas criaram um projeto juntos. Então, não é qualquer agressor. Ele tem um afeto, ele tem um vínculo afetivo, ele tem uma história com essa vítima. A vítima geralmente diz: ele não vai ter coragem, ele está ameaçando, mas ele não é ruim, não. Ele me bateu, mas é só quando ele bebe. A própria vítima, gente, tem a justificativa pelo período que vivenciou e de tanto ter justificado, porque até uma mulher se separar e, de fato, ela reclamar, ela pedir ajuda, né? Segundo as estatísticas, ela já apanhou 37 vezes. Até uma mulher chegar ao ponto de fato, falar que quer se separar, ela já sofreu muito, muito. É muito difícil, né? Precisa ser uma pessoa muito, muito já esclarecida, desenvolvida, empoderada, sabe? Só ser uma mulher que defende mulheres para na primeira sair. É muito difícil. Então, e olha lá, viu? Tem gente que depois que passa por isso, né? Mesmo tendo trabalhando, ajudando outras mulheres, eu conheço muitas, porque eu trabalho com isso, eu estou no meio, eu sei. Muitas que defendem mulheres, que fazem tudo isso, às vezes juízas, advogadas, entende? Isso é um outro mito, né? Que as pessoas acham que somente mulheres que não têm trabalho, que não têm não tem muita, às vezes, estudo, né? Não tem muita cultura, que passam por isso. Não. Mulheres autossuficientes financeiramente, né? Mulheres que às vezes cuidam de outras mulheres, né? Elas passam também como vítimas e ficam ali, porque tem todo um processo anterior
que é exatamente o que eu vou entregar hoje nesse nosso encontro. Um processo interior que faz com que a vítima permaneça ali acreditando que ela vai mudar este homem, ela vai mudar esse agressor, ele vai se arrepender, ele vai mudar. Ela geralmente acredita nisso, né? Tô vendo aqui que a Tânia, né, tinha colocado que uma mulher ontem ela cometeu homicídio, né, contra o marido e depois se matou. Então, é este o quadro que a gente enxerga, né, olhando aí para a nossa sociedade. Uma violência muito grande, né, ou uma violência até que meio que escondida ali. E aí, gente, quando eu trago tudo isso para vocês, eu trago porque existe uma consciência, né? Agora eu já começo a entrar aprofundando toda essa situação. Existe uma consciência, uma mente por trás de tudo isso, que a gente precisa reconhecer a existência dela para poder trabalhar com ela. E eu cheguei nesse ponto, gente, porque, como eu falei, a importância de você militar, de você trabalhar, de você experienciar, vivenciar, mas também de você ter estudo, de você ter uma base. E por que essa base precisa ser científica, Vanessa? Não pode ser religiosa, espiritual. Porque a científica quer dizer que um método já foi aplicado e aquilo já foi comprovado. Então, ela precisa ser científica, sim. Nós precisamos destes dois elementos para que, de fato, a nossa ação não seja como essa que eu contei para vocês da mulher que não acreditava que este homem ia fazer isso. E ela falou, ele já me ameaçou várias vezes, ele nunca fez. E este é um ponto-chave, né? Existe aí uma frase que as pessoas falam muito que cachorro que ladra não morde. E nós comprovamos que morde sim. E nesse caso não é cachorro, é um homem. Quando ele ameaça, quando uma mulher ameaça, gente, presta atenção na ameaça. Não fala, tá ameaçando, tá tudo certo, não. Cada vez, isso foi comprovado, cada vez que ele ameaça, ele está ali preparando a mente dele para criar a coragem de fazer o que ele está ameaçando. Se você permitir que ele ameace muitas vezes, um belo dia de sol ou não, ele vai cumprir a ameaça dele. E aí ela não aceitou de jeito nenhum ir para o abrigo, não aceitou de jeito nenhum essa proteção. Eu insisti, mas ela não aceitou. A gente não pode obrigar uma pessoa adulta, foi orientada, né? Mas eu queria muito interferir, porque eu ainda não tinha esse conhecimento que hoje eu passo para vocês. Eu não tinha esse conhecimento da localização, do papel de cada um, até onde nós podemos ajudar, como ajudar, né? Eu insisti bastante mesmo, eu fui chata, mas eu não tinha o que fazer, acabei deixando, então, que a vontade dela prevalecesse. No dia seguinte, eu estava lá na minha mesa, chega um funcionário lá da secretaria com um jornal na mão, um jornal local, colocou o jornal em cima da minha mesa, porque todo mundo dentro da secretaria sabia dos casos que a gente cuidava, né? Todo mundo, a equipe toda sabia todas as entradas e o que estava acontecendo. Ele colocou assim na minha mesa e disse: eu lamento, doutora. Quando eu olho, estava lá. Mulher e criança morreram queimados nessa madrugada, a casa pegou fogo. Entende? Eu fiquei dias sem conseguir dormir. Porque me veio um processo de culpa, como se eu sabia que ele ia fazer. E assim, eu deveria ter colocado ela à força, enfim. Então, foi naquele período, né, alguns anos atrás. E hoje, eu já estou no outro patamar. Por quê? Porque aí eu fui pesquisar, eu fui conhecer, eu fui estudar outros campos. Eu saí do direito, né, do conhecimento simplesmente jurídico, para compreender a psicanálise, a psicologia. Fui estudar psicologia analítica, fui estudar constelações familiares, técnicas, conhecimentos da mente, do comportamento, buscando um porquê de tudo isso, um porquê de tanto sofrimento. Então, para você que não acredita que existe solução para a violência doméstica, hoje eu posso dizer para você, em verdade, existe solução sim.
existe um outro caminho diferente desse, que a gente acredita, né, que precisa punir, que a gente acredita que não tem outro jeito, que essa pessoa é mau caráter, essa pessoa, esse agressor é ruim, é uma pessoa má. Na verdade, existe todo um porquê, uma formação, sim, de caráter, uma formação de personalidade, mas existem questões que as pessoas nem sabem que estão afetando a vida delas, que estão afetando o resultado da vida delas. E essas questões nós conseguimos encontrar através de um único elemento poderosíssimo. A gente consegue diagnosticar e a gente consegue trazer cura, mudança de atitudes, mudança de hábitos. E este elemento, por incrível que pareça, é a linguagem. Este elemento é a comunicação, né? Nossa, Vanessa, como assim a linguagem? Exatamente, é a linguagem. A linguagem, ela demonstra toda a programação interna de uma pessoa. Tudo que ela pensa, tudo que ela espera, como ela age, como ela enxerga a vida. A linguagem é o caminho de conexão entre as pessoas. É através da comunicação que a gente consegue se relacionar com as pessoas. Então, percebendo isso, que parece tão simplório, mas não é profundo, e eu me comprometo a trazer para vocês mais elementos, mais conhecimento para que você compreenda tudo isso. Através disso, através de uma visão sistêmica, né, de não olhar mais o indivíduo como sendo uma única pessoa, mas alguém representante de um sistema, né? Esse olhar sistêmico, essa visão diferenciada, né, essa aplicabilidade de leis naturais. Vanessa, você está falando de leis divinas? Olha, você até pode falar que são leis divinas, mas aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de ciência. Quando eu falo de leis naturais, são ações padronizadas que a gente pode reconhecer através da aplicação de um método, de uma observação. Você percebe que, apesar de invisível aos nossos olhos, existem atuações de leis, né? O exemplo de sempre, que eu gosto muito, é o exemplo de eu pegar um lápis e soltar ele. O que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Peguei ele no ar, eu tô boa, hein, gente? Então, o que acontece? Ele vai cair, né? Por quê? Porque existe algo invisível atuando aqui que a ciência já comprovou e já colocou um nome, que é a força da gravidade. Assim também outras leis naturais estão agindo. A física, ela traz bastante dessas contribuições para a humanidade através de seus estudos, das suas pesquisas. É um campo do conhecimento que contribuiu muito para o reconhecimento das leis naturais. Então, tendo acesso a essas leis naturais que agem em todos os organismos vivos, né, animados e inanimados aqui no nosso planeta, a gente começa a perceber que há algo maior agindo no nosso comportamento, na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Ou seja, por trás disso existe uma ciência. E essa ciência precisa ser conhecida, gente. Essa inteligência precisa ser desenvolvida. Nós usamos menos de 10% da nossa capacidade mental. Então, existe aí uma inteligência que ninguém fala, mas eu estou falando para vocês. A inteligência relacional, a inteligência que te faz se relacionar com as pessoas. E o elemento dessa inteligência é a linguagem. O elemento dessa inteligência é a comunicação. Então, eu trago uma esperança para vocês, porque para vocês terem uma ideia, e aí a gente continua com os índices, né? 94% dos casos de violência doméstica contra a mulher que chegaram no ponto de um processo criminal, o inquérito já sendo ali entregue no judiciário, um processo mesmo, não simplesmente uma queixa, mas um processo, já tendo o Ministério Público denunciado lá, gerado um número, já com o juiz cuidando da causa, né? A maioria, 94% desses casos, né? Segundo índices, e eu estou trazendo índices do Conselho Nacional de Justiça, então uma fonte extremamente confiável, né? Deixaram de reincidir numa amostra de mais de 3 anos, né? A partir da mudança de linguagem, a partir da mudança de visão, a partir da aplicação da visão sistêmica. Então,
peraí, então existe algo que as pessoas não viram ainda? Quer dizer, então, que punir simplesmente não adianta, porque a consciência da pessoa fica do mesmo jeito? Eu gosto muito da simbologia, né? Eu estudei Jung e eu amo trabalhar com símbolos, por isso que eu uso bastante, inclusive a Bíblia, porque é um livro cheio de símbolos, né? Mas hoje eu não vou trazer um símbolo da Bíblia, eu vou trazer um símbolo do Marshall Rosenberg, que foi um norte-americano que fez um trabalho extraordinário para o mundo inteiro, e esse trabalho dele ficou conhecido como comunicação não violenta, né? E a comunicação não violenta, né, pelo estudo dele, mostra 2 tipos de consciência. No meu caso, eu acrescento mais 2. Mas pegando um dos tipos de consciência que o Marshall trouxe para a humanidade, ele chama de consciência do chacal, essa consciência da violência. Então, a gente quer combater a violência e a gente combate fazendo o quê? Utilizando de violência. Então, você está lutando contra um inimigo, né, que você vê como um inimigo, entretanto, você usa as armas desse inimigo para lutar. Então, você percebe que não faz sentido muitos homens e mulheres no mundo inteiro, né, em nome da paz, deixaram de usar as armas da guerra em nome da paz e enfrentaram sem armas. E você percebe que alguns conseguiram sim um resultado extraordinário, tiveram aí o Prêmio Nobel da Paz, né? E você começa a perceber, gente, a grande importância de você parar para observar isso. Porque a violência, gente, como eu estou dizendo, é parte de uma consciência. É uma consciência que Marshall chama consciência do chacal. É uma consciência onde as pessoas são intolerantes, as pessoas são egoístas, elas estão preocupadas consigo mesmas, elas vivem numa competição, né? Elas se casam para receber algo daquela pessoa, né? Para tirar alguma vantagem. Elas nem se dão trabalho de conhecer, não se dão trabalho de namorar, não se dão trabalho de perceber que aquela pessoa não é perfeita, né? Ninguém é, todo mundo tem as suas virtudes e não virtudes. Não olham para o que existe no sistema familiar. O que aquela pessoa tem de bagagem? Qual é o histórico dela? Né? Quais são os sonhos dela? O que ela está buscando? Então, tudo isso é fundamental, gente, para que você possa ter um relacionamento inabalável, um relacionamento incrível. Nem é este o assunto de hoje. O assunto de hoje está voltado para a negociação, está voltado para, de fato, através da linguagem, você transformar conflitos em acordos, reconhecendo que conflitos sempre vão existir por causa das diferenças. Mas conflitos, gente, são diferentes de brigas. As pessoas resolvem conflitos brigando, resolvem conflitos com violência, né? E não é assim. A nossa proposta é que você perceba que o conflito pode ser resolvido de uma outra maneira. Eu trouxe aqui uma amiga minha, né, estudou comigo, nós nos encontramos também, militante feminista, a gente se encontrou lá em 2006, em Brasília, na criação da Lei Maria da Penha, lutando ali, brigando para que tivesse, né, tudo aquilo que a gente que estava no campo lá de batalha, né, que ouvisse as nossas considerações, né, para colocar lá nos artigos da lei. Essa pessoa que esteve lá comigo em Brasília, depois comigo em São Paulo também, fazendo um curso juntas, né, de direito sistêmico. Ela é delegada da Polícia Civil, a Ilmara, né, doutora Ilmara, e ela aplica essa linguagem dentro da delegacia, gente. Então, a pessoa, quando chega para ela, é um crime, às vezes foi pego em flagrante, às vezes não, mas já chega para o inquérito policial para que ela possa fazer sua investigação, é uma polícia judiciária, né? E a partir dali ela possa tirar suas conclusões para encaminhar para o Ministério Público todos os indícios, todos os elementos do crime, e ela aplica esta linguagem na hora do inquérito, e ela percebe, é o que ela falou, inclusive, dentro do programa E Agora José, a gente tem esse vídeo, ela falou, ela disse, olha, a pessoa está dentro da lei dos homens, então está codificada a conduta dela, ela vai precisar pagar pelo que está ali, pelo que está codificado. Entretanto, no momento do inquérito, no momento que eu estou interrogando essa pessoa, a linguagem colocada faz com que ela tome consciência, a consciência dela comece a modificar.
Isso é o grande elemento de mudança, gente. É exatamente a consciência, que segundo Marshall, ele chama de consciência da girafa. No meu caso, eu trago mais 2 elementos que eu trabalho bastante no diálogo transformador, que é a consciência da borboleta e a consciência do elefante. Depois eu vou explicar para vocês melhor esses elementos que a gente utiliza, né? E você começa, né, a perceber o quanto essas consciências precisam ser trabalhadas, mas a partir do momento que isso entra em você como referência, né? Então, eu percebi isso a partir de uma pesquisa de campo, junto a alguns presidiários, né? Alguns presídios lá do estado de Pernambuco. Fiz essa pesquisa, né? E fui percebendo, de fato, o quanto a questão está na consciência, o quanto isso, na verdade, é um ciclo. Gente, ciclo é uma coisa sem fim. Ciclo é sem fim. Parece que mudou, mas não mudou. É a fase do ciclo que está. E aí volta. Então, você percebe que isso é um padrão, e é um padrão matemático, né? Tanto da violência, como de outras situações que você vive. Você quer sair daquela situação, você quer mudar de patamar, você quer melhorar de vida, você tem sonhos, um novo ano se iniciou, e aí você percebe que daqui a pouco acontece a mesma coisa, te leva para o mesmo lugar e lá vai. Você não consegue sair do ciclo. Então, se você não olhar para isso, não se posicionar como observador, não prestar atenção no que já existe, né, no que está disponível para todos nós, neste conhecimento, para que você possa colocar em prática na sua vida, né? E quando você não percebe isso, quando você não faz isso, então não tem como você de fato sair desse ciclo. Mas quando você diz para mim, Vanessa, esse trabalho que você faz de fato resolve? Esse trabalho que você faz trazendo uma advocacia sistêmica, trabalhando com linguagem, isso vai resolver um caso de violência doméstica de um cara que está ameaçando, que pode de fato cometer um feminicídio? Né? Essa pergunta que você faz para mim, eu te respondo. Eu posso te responder, né, com fatos. Eu posso te responder que quem veio para mim, quem veio para clientes minhas, para pessoas que eu acompanho, para este movimento que está sendo reconhecido pelo CNJ, pela OAB, né, pelo Conselho Federal da OAB, abrindo comissões de direito sistêmico em vários lugares do Brasil, né? Inclusive, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Santo André, São Paulo. Nós estamos trabalhando esse ano de 2021, vai ser cheio de trabalho, né, de tarefas para levar esse conhecimento adiante, com base em tudo isso, com base em índices de sites oficiais. Eu digo para você, é possível sim, é possível um caminho muito melhor, que a gente não precise ficar na mão do sistema judiciário, do sistema penitenciário, né, que não resolve. Eu falo, gente, porque eu estou aqui, estou no campo, né, tive casos, vi casos, presenciei de homens que foram punidos, foram presos, passaram anos no presídio e quando saíram voltaram para a mesma casa e fizeram pior ainda. Então, essa proteção estatal, ela precisa desse ajuste e a gente encontrou um caminho que resolve. Então, eu chamo vocês para poder saber mais sobre isso, sabe? Buscar mais. Então, esteja conosco, vai lá no nosso canal do YouTube, doutora Vanessa Tadeu de Paiva, assina o canal, clica lá naquele sininho que eu nem sabia para que servia, agora eu sei. É bastante importante para você receber, né, as novidades do canal. Então, façam isso, divulguem. Por quê? Porque este conhecimento, ele é transformador, ele pode mudar a história da nossa sociedade. Então, mais pessoas precisam saber disso, precisam aplicar isso. Tá bom, gente? É isso. Essa é a chamada de hoje, né? Eu agradeço a participação de vocês, né? E amanhã estarei aqui novamente com o programa E Agora Doutora, né? Fazendo essa trilogia, né? 3 dias seguidos. E agora, doutora, com perguntas, vocês podem interagir, né? Estar aí comigo, tá, gente? E continuando, então, agora, trazendo respostas para essa questão, e a gente segue adiante, buscando contribuir da melhor forma possível para a nossa sociedade. Um grande beijo e até amanhã.